Deputada Perpétua, quero agradecer aqui a presença também nesse evento de relevantes discussões, né, nessa atual conjuntura que vivemos. Quero cumprimentar também aqui, em nome da senhora, idealizadora do evento, todos os presentes ao vivo e nas redes sociais também, em especial os representantes das agências de fomento ligadas à BDE. Primeiramente, eu queria até externar uma curiosidade, deputada. Quando a gente recebeu o convite para participar do fórum, aí veio o questionamento: instituições financeiras de desenvolvimento subnacionais, Pacto Federativo e Agenda do Desenvolvimento Regional. São temas extremamente ricos e interrelacionados. E ficamos pensando, por onde é que a gente começa? Por onde é que a gente começa? Então, primeiramente, existe a necessidade de retomada desse crescimento. Essa eu acho que é a pauta principal. Mas eu queria ir além, depois observei que foi até retificado no nosso painel, que não se trata apenas de crescimento, mas de desenvolvimento. Sim. Não é? Crescimento, trazendo aqui os pressupostos que já foram citados em outras palestras, tem um significado de multiplicação de fatores, enquanto desenvolvimento vem da divisão de forma mais igualitária, ou melhor ainda, mais equitativa. Então, retornando aí ao tema inicial, quando a gente fala de Pacto Federativo, e a gente relembra que a Constituição de 88 alocou responsabilidades para os entes federativos de forma descentralizada, o mesmo não se pode dizer do conjunto de receitas e do conjunto de arrecadação, que hoje ainda é muito concentrada em poder da União. Os impactos da pandemia, que ainda permanecem dificultando a vida dos brasileiros, de um modo geral, só fizeram agravar ainda mais essas divergências, essas disparidades regionais, criando a necessidade de reforçar a revisão do atual Pacto Federativo. A discussão não é simples e consegue ficar ainda mais complexa quando percebemos que há uma distribuição muito desigual da riqueza em nosso país. Desigualdade interregional e intrarregional. Além das desigualdades entre as regiões, há muita desigualdade dentro de cada região do nosso país. Então, particularmente, com relação à Desembaía, com relação à região Nordeste, aqui eu posso dizer que, além do BNB, como uma entidade subnacional estadual, representando o Nordeste, temos aqui a Desembaía, estou aqui presente, a falta dessa política que reveja esse quadro, ela torna a atuação cada vez mais dificultosa para os agentes subnacionais na esfera estadual. Apenas como ilustração, deputada, o Nordeste tem 27% da população brasileira e uma participação no Produto Interno Bruto de 14%. Ou seja, o PIB per capita da região representa metade do PIB per capita brasileiro. A Bahia, nos últimos anos, perdeu posição relativa tanto na economia nordestina quanto na economia nacional. Enquanto em 85 a Bahia representava 5,4% do PIB brasileiro, há pouco tempo estava em 4,1%. O setor industrial recuou nos últimos anos. Agropecuária e serviços impulsionaram a economia baiana, com um novo recorde de safra de grãos e preços elevados das commodities. Porém, há necessidade ainda de avançarmos muito mais. E, nesse cenário, a Desembaía se mantém fiel no seu objetivo de apoiar novos negócios. Com destaque, aqui as outras instituições trouxeram, e a gente também tem esse destaque muito claro no nosso Estado, ao microcrédito produtivo orientado, onde, ao longo de 2021, fizemos mais de 10 mil operações e reduzimos o tempo de liberação através da digitalização de processos de 15 dias para 3 dias. Mantivemos o apoio a projetos de investimento envolvendo máquinas, equipamentos, capital de giro para o setor privado, apoiando fortemente a interiorização do crédito, a inovação, a transformação agroindustrial, as tecnologias renováveis e demais iniciativas que visam agregar valor à produção baiana. Ao financiamento aos municípios baianos, quer seja para apoiar a infraestrutura urbana, quer seja na modernização de equipamentos que envolvam a sustentabilidade e de iniciativas que reduzam o impacto sobre o meio ambiente. Somando os recursos da carteira própria com o do Fundese, o Fundo de Desenvolvimento Socioeconômico, foram mais de 8 mil liberações realizadas que perfizeram um montante próximo a 175 milhões de desembolso no ano de 2021. Importantes medidas também foram tomadas durante a pandemia,
A agência procurou manter os prazos, dilatar os prazos dos contratos dos clientes, adotando políticas similares ao standstill que o BNDES adotou também para fontes próprias de recursos. Por fim, ao final de 2021, em uma ação inédita, também atingido pelas fortes chuvas que atingiram Minas Gerais e logo sequencialmente atingiram o sul e extremo sul da Bahia, quase um quarto dos municípios foram atingidos. E o governo do estado aprovou uma lei inédita aportando 20 milhões de reais, que depois foram ampliados em mais 40 milhões, totalizando 60 milhões de reais, para apoio a comerciantes e prestadores de serviços atingidos em um quarto dos municípios baianos. Essa ação resultou em uma resposta imediata da Agência de Fomento, que celebrou termos de cooperação com os municípios atingidos, articulando com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil para identificar o público que foi efetivamente atingido. Destaque, sobretudo, para a capacidade da agência de mobilização, formação de uma força-tarefa, revisão de normativos, adequação de sistemas de modo a atender de forma mais ágil esse público efetivamente atingido. No campo das parcerias público-privadas, a Desembaía vem desempenhando um papel fundamental com a articulação de projetos de interesse governamental para suporte a projetos de infraestrutura viária e na área de saúde. A partir de experiências adquiridas na criação e administração do Fundo Garantidor Baiano de Parcerias, no início de 2021, a agência foi incumbida de realizar os procedimentos necessários para a criação do Fundo Garantidor de Aporte da Ponte, uma relevante obra que o governo do estado tem em seu planejamento, ligando Salvador à ilha de Itaparica, formando um vetor chamado Sistema Viário Oeste. No que se refere ao resultado financeiro, é importante citar isso, porque apesar da crise e apesar de todas as dificuldades, é importante que as instituições, mesmo instituições de desenvolvimento, apresentem resultados financeiros positivos. A Desembaía apresentou, ao final de 2021, um lucro de 40 milhões de reais, quando a gente coloca em cima de uma carteira ativa em torno de 630 milhões de reais. Não trabalhamos com bilhões, trabalhamos com milhões. E com esses milhões temos que fazer aumentando cada vez mais o nosso propósito. Esse ano, a Desembaía vem ampliando a oferta de recursos para o financiamento do setor produtivo, consolidando seu papel de braço financeiro do governo do estado, quer seja através da concessão de crédito, quer seja através da prestação de serviços. O compromisso da Desembaía com sua missão permanece: viabilizar soluções financeiras e técnicas que promovam o desenvolvimento sustentável e melhor a vida da população baiana. Como lições observadas, deputado, mais uma vez, no cenário de crise mundial, quer seja as ocorridas em 2008, quer seja da pandemia, o que nós observamos é que foi a mão visível do Estado que possibilitou manter a economia através das políticas públicas, em nosso espectro dos programas de acesso ao crédito, como o PRONAMP e o PEAC, lastreados pelos fundos garantidores FGI e FGO. Gostaria de contribuir também, e aqui eu acho importante nesse fórum, deputada, com algumas questões que em parte já foram citadas e que devem, por certo, fortalecer o debate de alternativas para a retomada do crescimento e do desenvolvimento regional. Assim, o acesso ao crédito direto de fontes equalizáveis, equitativas, capazes de promover a redução das desigualdades, não apenas interregionais, mas também intrarregionais. A ampliação dos mecanismos de compartilhamento de risco, através de fundos garantidores. A redução dos custos de transação, com a simplificação do regramento creditício, em especial para as micro e pequenas empresas. E, sobretudo, a reconstrução da segurança jurídica das relações são fatores que, no nosso entendimento, permitirão o avanço do crédito de forma mais democrática e segura. Por fim, quer através da cobertura de falhas de mercado, quer através da realização de políticas creditícias de longo prazo, ou ainda atuação anticíclica, entendo que, como contraponto à preferência de liquidez dos bancos tradicionais, são as instituições públicas de fomento os autores das principais ações de retomada do desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado.